Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue também lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando uma excelente quinta-feira. Deus abençoe nosso dia. São paulinos e são paulinas, temos algumas novidades importantes para trazer para vocês, então fique até o final desse vídeo para você ficar sempre 100% atualizado. O Tricolor realizou atividades na manhã desta quinta-feira e contou com o Cauli. Exatamente, o Cauli foi muito importante nessa atividade, a gente vai explicar para vocês agora tudo o que aconteceu. O Hernan Crespo fez aquele famoso coletivo, né, que durou inclusive algum tempo, né, algumas horas aí, esse coletivo entre jogadores profissionais contra os garotos da base, alguns garotos de Cotia, beleza, rapaziada? E aí, o Cauli foi utilizado em algumas escalações, o Crespo testou ali variações táticas e o Cauli apareceu em algumas delas como titular, exatamente. Então, o jogador que está sendo regularizado no BID, está sendo inscrito para o Campeonato Paulista, lembrando que o prazo, que muita gente está perguntando, Alemão, quando que é o prazo para o Cauli ser inscrito? Ele já está no BID, mas e a inscrição do Campeonato Paulista? Galera, o prazo é até amanhã. O São Paulo estava conversando ali com agentes da federação e está tudo resolvido, tá bom? O jogador estará à disposição para este próximo sábado. Então, como eu falei, alguns jogadores do time titular, o Crespo testou outras variações táticas também, colocando alguns jogadores reserva, mesclando ali contra essa garotada da base, e o Cauli foi testado em algumas formações, o que indica que ele pode entrar entre os 11 iniciais ou então pelo menos ser considerado aí um 12º jogador, né? Lembrando que o Crespo gosta de um sistema com 3 zagueiros e o Arboleda está de volta. Sem o Arboleda, ele utilizou uma linha de 4 defensores, né? Tava jogando o Sabino e também o Alan Franco. Com o retorno do Arboleda, pode justamente voltar a trinca de zaga e aí sobra um meio de campo, né? Que ele estava usando ali Marcos Antônio, Danielzinho, Bobadilha ou Pablo Maia, e aí sobra uma vaga, tira uma vaga do meio de campo que poderia justamente ser essa do Cauli. Essa é uma dúvida que a gente tem, obviamente o treinador sempre prepara o time de acordo com o adversário. O Red Bull Bragantino vem com muitos desfalques, mas não deixa de ser uma equipe forte, mas a novidade é que podemos sim de fato ter o Cauli aí jogando contra o Bragantino neste próximo sábado, depois de amanhã, nessa partida que vale vaga em semifinal de Campeonato Paulista. Estamos muito próximos aí de conquistar um título, obviamente, né, rapaziada, devidas às proporções, mas nós já estamos numas quartas de final, né? Das quartas para semi, da semi para final, são apenas 2 jogos, então a gente pode sim chegar, vamos com tudo aí, estamos vivendo uma boa fase, o Bragantino também vive uma boa fase. É verdade, temos dificuldade de vencer esse adversário, mas podemos aí contar com o torcedor São Paulino com o apoio e com certeza será um jogo extremamente importante. A gente tem que dar um destaque a um jogador que chegou há menos de um mês e já está com toda a sua identidade nessa equipe do Hernan Crespo, né? O lateral direito Lucas Ramon, né? Que chegou aí no início de fevereiro, né? Era programado para ele chegar somente a partir de maio. São Paulo conversou com o Mirassol para tentar trazer em janeiro, não deu certo, conseguiu aí e ele já nas 3 primeiras partidas já mostrou que deve ser o titular e tomou conta da posição. No primeiro jogo contra a equipe do Primavera, ele participa do primeiro gol do São Paulo marcado pelo Lucas Moura, depois vai muito bem no Campeonato Brasileiro e volta a fazer um gol, né? Volta a jogar bem, faz um gol, o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo no Campeonato Paulista contra a Ponte Preta. E ele basicamente assumiu a posição, né? Ele tomou conta ali da lateral direita, que começou a temporada com o Cedric, depois o Mike assumiu o posto e agora o Lucas Ramon vem jogando, o Mike vem sendo reserva e o Cedric há 2 partidas sequer é relacionado. E como a gente já adiantou aqui para vocês, quem acompanha diariamente o nosso canal sabe que o jogador está em tratativas para uma saída. Tem contrato até o ano que vem, é verdade, mas está em tratativas aí para essa saída, né? Então o Lucas Ramon de fato aí vem sendo um jogador importantíssimo que, ó, caiu como uma luva nesse time do São Paulo, encaixou perfeitamente nesse sistema, entendeu o que é o São Paulo, entendeu o peso dessa camisa, entendeu que o Crespo quer passar para ele, para o time, a maneira de jogar. Rapidamente parece, né, que o cara tá aí no São Paulo há 500 anos, tá jogando demais o Lucas Ramon.
Galera, vamos trazer uma atualização muito importante para todos vocês, que todo mundo está sempre querendo saber. Alemão, e o Oscar, rescinde ou não rescinde? Desde o ano passado que o jogador aí teve aquele mal súbito, falou que iria aposentar e até agora nada, o contrato está aí ainda, como é que está essa situação? Galera, nesta próxima semana tudo deve ser definido. Acontece o seguinte, o jogador estava junto com o seu staff em tratativas do São Paulo, em um momento eles queriam o contrato inteiro, né, para ser recebido, depois eles queriam pagamento à vista, aí depois parece que agora eles só querem o que de fato foi acordado até o tempo do contrato, o que está suspenso, né, desde 2025, do final de 2025, né, porque o jogador não está podendo, obviamente, entrar em campo, então não faz sentido o São Paulo pagar o salário dele, até porque ele não tem condições. Não é uma coisa que o São Paulo assim, não, nós não vamos usar o Oscar. Não, o Oscar não tem condições de jogo e ele quis se aposentar. Então, a princípio, chegou uma informação de que estaria tudo acordado. Esta próxima reunião que vai acontecer nessa próxima semana vai ser para selar tudo o que vai acontecer, a questão dos valores, a questão da forma de pagamento, né? Então São Paulo está acordando tudo isso aí. Não serão mais de 50 milhões como estava sendo pedido pelo staff do atleta, o que eu acho um extremo absurdo, né? Um cara que ganhou bilhões de reais no futebol chinês e no futebol europeu, estava aí tentando sugar a todo custo, né? A instituição do São Paulo Futebol Clube. Ele estava quase que tentando arrancar o escudo, né? Isso que ele se diz apaixonado pelo São Paulo, né? E aí surgiu uma informação hoje de que ele teria aberto mão aí de mais de 50 milhões para receber cerca de 7 a 10 milhões de reais. O que eu não boto a mão no fogo, porque o Oscar sempre mostrou ser um ingrato, sempre mostrou aí que não tem carinho nenhum pelo São Paulo. Lá atrás, da maneira com que ele saiu, ele não tem amor nenhum. E muita gente fala, ele voltou porque ele ama. Nada disso, não voltou porque ama não, ele voltou porque ele estava recebendo mais de 2 milhões de reais por mês. O Oscar é um cara que só pensa em dinheiro, somente dinheiro move a vida do Oscar. É um jogador que não tem amor algum. Quem tem amor algum ao clube somos nós, eu, vocês, os torcedores aí que apoiam, que assistem o clube. O Oscar está tentando tirar cada centavo do São Paulo Futebol Clube que ele consegue. Não à toa, até hoje, desde o ano passado, não foi rescindido o contrato. Por quê? Porque ele está tentando tirar o máximo de dinheiro possível do nosso clube. Então vamos aguardar aí o que de fato, né, está acontecendo. Vamos acompanhar diariamente, né, o que de fato está acontecendo para trazer essas atualizações aí para todos vocês. Fechado, rapaziada? Informação importante aqui também, tá bom? O São Paulo sondou o Felipe Coutinho, tá bom, galera? Mas o São Paulo não deve aí, de fato, acompanhar de perto toda essa situação nesses próximos dias, porque o Coutinho deu uma pausa na carreira. A primeira informação era essa, a não ser que ele esteja tentando aí despistar os clubes do futebol brasileiro, né? O jogador disse, né, que iria cuidar da sua saúde mental, iria cuidar um pouquinho, né, da sua parte aí da cabeça, iria ficar um pouco ao lado ali também dos seus familiares. O jogador tem em mãos, como a gente adiantou para vocês no vídeo de ontem, uma proposta da MLS, né? Uma proposta do Los Angeles, né? E cá entre nós, quando o cara chega uma proposta aí, seja do Inter Miami, seja do Los Angeles, qualquer clube dos Estados Unidos, de fato, o jogador sempre pensa, né, na questão da segurança, na questão aí da qualidade de vida, né? Principalmente quando o jogador aí é pai, quando o jogador tem uma família já construída, né? Então a gente sabe que isso pesa muito, que isso é muito em conta levado pelos jogadores, né? De fato, o destino do Coutinho pode ser sim a MLS, mas o São Paulo, assim como outros clubes, estão atentos à situação. A torcida se agitou demais ontem, né, nas redes sociais. A gente inclusive fez um vídeo ontem à noite para tratar com vocês sobre isso. São Paulo sondou a questão de entender como é que fica, né, agora o próximo passo do Felipe Coutinho, mas já adiantando aí para vocês que é uma negociação que não é fácil. A gente sabe disso e muita gente estava, obviamente, dividindo opiniões. Muitos torcedores falando que o Coutinho é um jogador mágico, né? Não à toa tem esse apelido, é um jogador que tem uma qualidade técnica absurda. Outros torcedores falando que não, né? Que o Coutinho já passou a fase dele, que ele não vem jogando bem aí nos últimos anos, que poderia ser um novo Oscar, um novo James Rodrigues, que foi contratado com status de estrela, mas que acabou não jogando nada, né, rapaziada? Então, essa é a opinião dividida aí dos torcedores entre a possibilidade de Felipe Coutinho ou não. Vale destacar que isso partiu de um movimento
sentimento, vamos dizer assim, dos São Paulinos nas redes sociais, né? Quando foi de fato comunicado que ele iria rescindir com o Vasco da Gama, muitos torcedores, não só do São Paulo, né, mas muitos torcedores são paulinos começaram a se agitar pedindo a contratação dele nas redes sociais, subindo inclusive hashtag, né, para a contratação do jogador, por investimento aí no que poderia ser uma grande contratação. De fato, gosto muito do futebol do Coutinho, acompanho já faz muitos e muitos anos, né, eu acompanho muito a Premier League, então eu vi o Coutinho, na minha opinião, no auge, com as cores do Liverpool, depois acabou não vivendo o seu melhor momento no Barça, teve altos e baixos aí também no Bayern de Munique, foi pro Aston Villa ainda tentando recuperar o seu melhor futebol, um jogador que a gente acompanhou também com a camisa da seleção em muitos e muitos momentos, principalmente em Copa do Mundo, volta ao Vasco, vive também lá dos seus altos e baixos, de alguns lampejos em partidas importantes, outros sumiços em outras partidas importantes, né? Um jogador com mais de 30 anos, então o Coutinho tá aí neste momento livre, momento esse que o São Paulo poderia aproveitar, mas lembrando que tem muita dificuldade o que pode envolver aí nesta negociação, tá bom, galera? Mas o que temos de importante hoje? Cauli treinando inclusive entre os titulares em algumas variações táticas. Lucas Ramon ganhando cada vez mais espaço e muita moral com o técnico Hernan Crespo. Oscar prestes a assinar, pelo que a gente teve de informação, já está tudo certo, assinando aí a rescisão do contrato com o São Paulo e essa sondagem, né, como eu falei para vocês, com o Felipe Coutinho. Beleza, rapaziada? Amanhã nós teremos muitas outras novidades. Se você é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui embaixo. E para todo mundo que nos acompanhou até aqui, deixa o like no vídeo e os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Fechado? Fiquem com Deus. Volto amanhã com muito mais novidades. Grande abraço. Valeu!